Bem-vindos à quarta aula sobre as equações de Maxwell e o magnetismo da matéria. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre a primeira propriedade magnética da matéria, que é o diamagnetismo. O diamagnetismo é uma propriedade fundamental que pode ser encontrada em quase todos os materiais. Só que pelo fato dele ser muito fraco, ele só é observado quando, por exemplo, o ferromagnetismo e o paramagnetismo eles estão completamente ausentes dentro do material. Só que esses materiais magnéticos, eles são aqueles que algumas pessoas geralmente eles pensam como não magnéticos. Isso inclui, por exemplo, a água, a madeira, alguns dos compostos orgânicos, como petróleo, alguns plásticos e muitos metais, como por exemplo o cobre, é, o ouro e o mercúrio. Assim como as outras duas propriedades, o paramagnetismo e o ferromagnetismo, o diamagnetismo ele só persiste quando ele está na presença de um campo magnético externo, ou seja, ele só se manifesta quando aplicamos um campo magnético. Quando não tem nenhum campo magnético externo aplicado a esse material, então não há dipolos magnéticos líquidos dentro do material. Mas, digamos que eu aplique um campo magnético nessa direção, certo? Então, o que vai acontecer é que esse campo ele vai induzir uma mudança no movimento orbital dos elétrons, e então essas setinhas aqui, no qual eu considerei como sendo o momento magnético do elétron, eles vão se direcionar para o sentido contrário, na direção contrária daquele campo aplicado, ou seja, o campo está sendo aplicado para essa direção, então o momento magnético do elétron ele vai ser aplicado para essa direção. E isso vai induzir uma diminuição na indução magnética presente no material. Para a gente entender esse fenômeno em que, quando eu aplico o campo magnético em uma direção, o momento de dipolo ele vai ser direcionado para outra direção, a gente pode entender esse fenômeno considerando um modelo clássico. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho dois elétrons, certo? Que esses elétrons eles estão orbitando um núcleo positivo, certo? Só que eles orbitam no núcleo em direções opostas. Veja que esse aqui está orbitando nessa direção, fazendo essa direção, e o outro está nessa direção. Ou seja, eles têm a mesma velocidade, certo? Só que eles estão em direções opostas. Os dois elétrons aqui, eles permanecem em suas órbitas circulares por causa do quê? Por causa da força eletrostática atrativa exercida pelo núcleo carregado positivamente, certo? Então, como os momentos magnéticos dos dois elétrons são iguais em magnitudes, certo? São iguais, só que em direções opostas. Nesse caso aqui é para essa direção e esse aqui para outra direção. Então, eles vão se cancelar e o momento magnético do átomo, ele é zero. Ou seja, se eu somar esse com esse daqui, como eles têm a mesmo módulo, só que em direções opostas, então o momento magnético do átomo é zero. Então, por isso que eu disse que quando não tem nenhum campo magnético aplicado, o momento magnético do átomo é zero. Só que o que acontece se eu aplicar um campo nesse caso aqui? Então, vamos aplicar um campo externo. Apliquei um campo externo, que é dado para essas linhas aqui, certo? Quando eu aplico esse campo magnético externo, os elétrons eles vão sofrer uma força adicional, que é a força magnética, que é dada pela carga e o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. E essa força magnética adicionada, ela vai se combinar com a força eletrostática, certo? Para aumentar a velocidade orbital desses elétrons. Porque, por exemplo, ele vai aumentar a velocidade, pela regra da mão direita, ele vai aumentar a velocidade desse elétron que é antiparalelo ao campo, e vai diminuir a velocidade do elétron que ele tem um momento magnético que é paralelo ao campo. Então, se vocês somarem os dois momentos magnéticos desses dois elétrons, eles não vão mais cancelar, porque um vai ser mais forte do que o outro. E aí, quando eles não se cancelam, né, a substância ela vai começar a adquirir um momento magnético líquido que é oposto ao campo magnético aplicado, certo? Apesar dos materiais diamagnéticos eles serem as propriedades mais fracas, esses compostos diamagnéticos, eles são um tanto quanto interessantes, porque quando o material diamagnético ele experimenta uma força repulsiva quando exposto a um campo magnético, como a gente viu no slide anterior, eles permitem que esses materiais eles levitem. E isso foi demonstrado pela primeira vez por Werner Braunbeck em 1939, quando ele usou um eletroímã
para levitar pequenos pedaços de grafite bismuto. Grafite e bismuto são materiais diamagnéticos. Só que esse experimento feito por Werner Braunbeck foi meio que esquecido até nos anos de 1990. A partir daí, quando os experimentos eles retornaram, os cientistas eles começaram a testar vários outros itens para levitar. Então, eles testaram avelãs, testaram pequenos pedaços de pizzas e animais, incluindo gafanhotos, rãs, rato. E eu vou deixar aqui para vocês uma parte do vídeo que foi feito levitando um sapinho. Então, aqui a gente tem um sapinho que ele está levitando, já vai aparecer um de gafanhoto, como é que foi feito isso aqui? Para fazer isso aqui, eles utilizaram um campo magnético produzido por um solenoide vertical colocado embaixo desse animal, certo? Nessa regiãozinha aqui que ele aparece aqui no vídeo, certo? E assim, quando a rã ela foi colocada acima desse material, todos os átomos, por exemplo, desse gafanhoto, eles foram submetidos a uma força que apontava para cima, certo? Ou seja, para longe da região de forte campo magnético do soneloide. Então, quando a rã ela foi deslocada para a região do campo magnético mais fraco, nessa região, a força magnética, né, a força magnética que aponta para cima, ela era suficiente para equilibrar a força-peso da rã, ou seja, ela começou a entrar em equilíbrio entre duas forças, a força magnética e a força-peso. E assim ela conseguiu ficar suspensa no ar. Então, a rã e o gafanhoto, eles não sentiram incômodo nenhum, porque já que todos os átomos do seu corpo, eles foram submetidos praticamente à mesma força. E aí, quanto é necessário para que um bichinho desse se levite? É necessário um campo magnético 1000 vezes mais forte que um ímã de geladeira para flutuar. Ora, você deve pensar, se um sapinho pode levitar, será que eu posso também levitar? Teoricamente, sim. Só para vocês terem noção, o ímã híbrido que se mantém de forma contínua, já produzido em laboratório, ele tem uma magnitude de 45 Tesla. Seria mais ou menos necessário nessa faixa para que a gente consiga ser levitado. Então, esses ímãs que são híbridos, que se mantêm por muito tempo de forma contínua, é necessário 1 gigawatt de consumo contínuo de energia para manter o sistema resfriado suficiente para operar. Então, seria nessa faixa para que você consiga ser levitado por um diamagnetismo.